Olá, queridos, eu sou o pastor Walker Bruno e hoje nós vamos falar sobre a visitação dos 3 magos até o local onde Jesus estava. 3 perguntas eu quero esclarecer aqui neste vídeo. A primeira delas, será que estes 3 magos visitaram Jesus em seu nascimento? Outra pergunta é, será que eram 3, somente 3 os magos? E a última pergunta, será que eles eram reis? Então, fique comigo e acompanhe neste vídeo essas respostas. Então vamos lá. Veja que capítulo 2 de Mateus, versículo 1 vai dizer assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando-se secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Perceba, queridos, que o texto está dizendo que estes magos saem do local onde eles estavam e vão em direção à estrela que estava apontando para o local do nascimento de Jesus. Porém, o texto não diz em lugar nenhum que eles chegaram no nascimento. Apenas o texto está dizendo que eles partiram quando viram a estrela. É interessante observar que quando eles chegam em Jerusalém, eles vão até o rei Herodes e este nem estava esperando pelo nascimento. Ou seja, na verdade, ninguém estava esperando que a profecia que estava registrada fosse acontecer naquele dia. Então, olha que coisa interessante. Ninguém estava esperando pelo nascimento do Salvador. E de repente aqueles magos apareceram até Herodes. E olha o texto, agora nós vamos começar a entender essa questão. Herodes então chamando, no verso 7, Herodes então chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Perceba que Herodes perguntou, averigou quanto tempo que a estrela tinha aparecido, ok? Por quê? Porque não estava acontecendo naquela hora, não estava acontecendo, o nascimento de Jesus não estava acontecendo naquele momento em que os magos se encontrou com o rei Herodes, ok? Então o rei Herodes pergunta: quanto tempo que vocês, desde o dia em que vocês saíram até o dia de hoje, quanto tempo vocês estavam seguindo essa estrela? Nós vamos ver um pouco mais lá para frente o porquê e uma comprovação daquilo que eu estou dizendo, ok? Mas acompanhe aí, vamos para o versículo de número 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Opa! Perceba que o texto está falando que eles chegaram na casa de Maria. E nós sabemos muito bem
que Jesus nasceu numa manjedoura, ou seja, manjedoura, local dos nascimentos dos cordeiros. Todos nós conhecemos bem essa história, sabemos que no nascimento de Jesus, José saiu ali pela região procurando uma hospedaria, porém todas as hospedarias estavam cheias. Então um hospedeiro conseguiu lá um local, numa gruta, ok? E colocou Jesus ali, colocou para que eles pudessem se instalarem ali, naquela gruta, naquele local. Então veja que quando os magos viram Jesus, se encontraram com Jesus, Maria já estava em sua casa, Jesus já estava em sua casa, ok? Então agora vamos ver com que idade então esses magos se encontraram com Jesus. Nós já sabemos que não foi em seu nascimento. Então, com quantos anos os magos encontraram Jesus já na sua casa? A resposta para isso está lá no versículo de número 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Olha isso, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Lembra do texto que Herodes pergunta o tempo? E aí veja que no versículo 16, aqui está a resposta que os magos deram para o rei Herodes: 2 anos. Então fazia 2 anos que os magos estavam à procura do local exato do nascimento de Jesus, mas não chegaram no seu nascimento. Só apenas 2 anos depois. Ok? Agora uma outra questão que deve ser respondida é: será que eram 3? Será que eram apenas 3? O que a Bíblia nos fala? Vamos lá. Veja que algumas pessoas vão dizer que eram 3 e eles usam como base justamente o versículo 11. Olha lá. E o adoraram e, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas. Quais? Ouro, incenso e mirra. Então, por conta dos presentes, muitas pessoas falam que eram 3 reis. Só que a Bíblia não está falando que eram 3. A Bíblia apenas fala que eram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Está vendo só? Agora, outra questão: será que a Bíblia fala que eles eram reis? Veja, se você pegar desde o capítulo 2 até o finalzinho do mesmo capítulo, você vai ver que a Bíblia em nenhum momento chama eles de reis, apenas de magos. Então, outra questão é: o que é mago? Porque para muitos, mago significa bruxo, feiticeiro. Não tem nada a ver com isso. Mago significa aqueles que estudam a astronomia, para que você entenda. Aqueles que estudam as estrelas. Apenas isso. Eles não eram feiticeiros e também não eram bruxos. Eram estudiosos das estrelas. Que coisa interessante, né? Estudiosos das estrelas, por isso que eles estavam de olho numa estrela totalmente diferente de tudo aquilo que eles já visualizaram. Ok? Então fica essa questão respondida, essas 3 perguntas respondidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um curtir aí embaixo e compartilhe. Se inscreva no meu canal e passe a compartilhar as verdades da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.